E o tema que eu escolhi essa semana é para falar sobre o objetivo principal do programa de gerenciamento de riscos. E qual que é o objetivo principal de todo e qualquer programa de gerenciamento de risco? É a melhoria no desempenho. Então, o objetivo do programa de gerenciamento de riscos é melhorar o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. E lembrando que esse desempenho, o programa de gerenciamento de riscos, ele oferece uma estrutura para que você avalie esse desempenho em tempo real. Ou seja, qualquer medida que você fizer na empresa, na organização, que vai impactar nos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou de acidentes, automaticamente você já pode ir lá na sua matriz de risco, alterar o resultado de acordo com aquela medida que você implementou e fazer uma análise do desempenho naquela medida de proteção que você implementou, seja no ambiente de trabalho, seja uma melhoria na atividade. Então, uma coisa que a gente tem que separar bem do programa de gerenciamento de risco, tem uma parte lá que fala que empresas que possuem sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, elas podem fazer a avaliação do programa de gerenciamento de risco em até 3 anos e em até 2 anos em algumas situações específicas. O que você não pode confundir, o que você não pode misturar é que essa avaliação, estamos falando de uma avaliação global. No dia a dia, você tem que mensurar, você tem que criar um banco de dados para que você avalie o desempenho de cada atividade. E quando você tem uma matriz de risco bem feita, com muitas variáveis que vão além da frequência da gravidade, possibilita você verificar qual que é a ação que vai trazer mais resultado. E como você pode ter várias ações dentro do programa de gerenciamento de risco que vai trazer resultados, algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, você consegue levantar a relação de custo-benefício para verificar qual daquelas ações vai ter o maior impacto tanto no desempenho de saúde e segurança do trabalho e o impacto financeiro, ok? E estou falando sobre o quê? Estou falando sobre o desempenho no programa de gerenciamento de riscos, que é o objetivo principal do PGR, a melhoria no desempenho de saúde e segurança do trabalho. E para isso, você precisa cumprir todas as etapas do programa de gerenciamento de risco. A norma regulamentadora NR1, ela menciona que o programa de gerenciamento de risco necessita ter no mínimo o inventário e o plano de ação. Porém, para que você faça um programa de gerenciamento de risco que de fato funcione, que de fato apresente resultado, que possibilite você melhorar o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho, você vai precisar de 9 etapas. De maneira resumida, bem resumida, se fosse para me resumir o programa de gerenciamento de riscos, eu iria dividir ele em 3 partes. Só que essas 3 partes, digamos assim, estão no meio, né, que seria o coração do programa de gerenciamento de risco, que é o inventário de risco, a matriz de riscos e o plano de ação. Porém, o programa de gerenciamento de riscos, ele não começa no inventário de riscos e ele não termina no plano de ação. Ou seja, existem 3 etapas antes do programa de gerenciamento de risco que vai possibilitar você trabalhar o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. E existem 3 etapas após o plano de ação que vai possibilitar que você analise o desempenho de saúde e segurança do trabalho. E após você ter implementado as medidas de ordens coletivas e você tenha conseguido aí um desempenho, você pode reduzir
custos aí no que envolve tributos na área de saúde e segurança do trabalho. Então, a estrutura de um programa de gerenciamento de risco, ela deve seguir 9 etapas. E essas etapas, quando elas são bem implementadas e elas são sequenciais, ela possibilita sim que você tenha uma melhoria no desempenho na área de saúde e segurança do trabalho, ok? Pessoal, esse é o quadro Café com Higiene Ocupacional. É um quadro que ele é patrocinado pela Antecipar Engenharia, no qual todos os dias eu estou aqui para tirar dúvidas de higiene ocupacional, de saúde e segurança do trabalho, sobre o programa de gerenciamento de riscos. Então, esse é um quadro que ele é patrocinado pela Antecipar Engenharia. Todos os dias eu estou aqui para estar ensinando sobre higiene ocupacional. Lembrando que você pode fazer pergunta, você pode participar ao vivo aqui, expor a sua opinião também, ou seja, você pode participar aqui do nosso quadro. Bom dia aí o pessoal que acabou de chegar aí, ó, Ar Consultoria, Oeste Radical, Thiago Silva, meu xará aí, o Thiago aí, grande irmão aí, higienista ocupacional também. Vocês podem participar ao vivo, você pode mandar a sua pergunta aqui, que eu vou buscar responder aí com o maior prazer aí. E o tema dessa semana é sobre o desempenho no programa de gerenciamento de riscos, como evidenciar desempenho, como melhorar o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. Toda vez que falamos sobre desempenho, você tem que imaginar que pressupõe indicadores, né? Então, se pressupõe indicadores, nós precisamos de números, né? Quais são esses indicadores aí que devem constar no programa de gerenciamento de riscos, né? Esses indicadores vai depender da atividade da empresa, vai depender do segmento da empresa, e tem dois tipos mais comuns de indicadores, que seriam o quê? Os indicadores proativos e os indicadores reativos. Exemplo aí, o que seria indicadores reativos? O número de acidentes ocorridos no último ano, ou no último trimestre, no último mês. Esse intervalo, você, profissional de saúde e segurança do trabalho, que vai determinar. Outro indicador reativo, o número de doenças ocupacionais ocorridas aí no último ano, é um indicador reativo também. Indicador proativo, o que seria aqueles? Seriam os indicadores bons, né? Esses indicadores proativos poderiam ser o número de proteção instaladas na área, o número de treinamentos, horas realizadas, né? Quantas horas de treinamentos foram realizados, o número de análises ergonômicas do trabalho, são indicadores aí proativos, né? Temos uma pergunta aqui da Ana Nilva lá do Pará. O PGR poderá ser emitido apenas no qualitativo, como são a maioria dos programas de hoje? Ana Nilva, obrigado pela sua pergunta, muito boa sua pergunta. A gente precisa separar dois momentos aqui para me explicar isso. Um grande avanço que o programa de gerenciamento de risco ele teve, quando eu comparo ele com o programa de prevenção de riscos ambientais, que é a nossa norma regulamentadora NR9, que está valendo até março de 2021, é que o programa de gerenciamento de risco ele pode sim ser emitido apenas no qualitativo. Isso pode soar como uma má notícia, mas não é, porque a estrutura que o programa de gerenciamento de risco, de acordo com a norma regulamentadora NR1, ela possui, ele faz com que você consiga, sem nenhuma medição, sem nenhuma única medição, você conseguir melhorar o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. Então, o programa de gerenciamento de risco, ele pode sim ser feito somente no qualitativo, tá?
Mas para poder fazer isso, não é uma tarefa fácil, tá? Não é uma tarefa fácil. Bom dia, o Ivomar, que acabou de chegar aí. Ele já chegou numa pergunta aí bastante complexa aí da Ana Nilva. Ivomar, a Ana Nilva está perguntando aqui, ó, o PGR pode ser emitido apenas no qualitativo, como são a maioria dos programas de hoje? E a resposta é sim. Só que não é fácil você elaborar um programa de gerenciamento de risco apenas no qualitativo. Quando eu digo que não é fácil, é no fato de que você precisa de muito conhecimento. Por exemplo, a matriz de risco TF, que é a matriz de risco que eu criei, ela tem toda uma estrutura que você consegue analisar um risco, mensurar um risco sem nenhuma medição. E isso funciona, tá, gente? Isso daí não é brincadeira, não é fantasia. E aí, Ana Nilva, para mim poder explicar muito bem essa pergunta sua, que é uma excelente pergunta, eu vou fazer uma analogia. Imagina todas as vezes que você foi ao médico. Todo mundo aqui foi ao médico algum dia. E nem sempre o médico, ele pediu algum exame já para poder te passar algum medicamento. Há casos e casos, né? O ideal é que o médico vá lá, peça os exames, analise corretamente o resultado daqueles exames que ele te pediu e aí, com base na interpretação dele, ele vai lá e vai prescrever um remédio, um tratamento, ok? No programa de gerenciamento de risco é a mesma coisa. Muitas das vezes você não Gorge, que é uma profissional higienista ocupacional da Organização Internacional do Trabalho, no qual sou muito fã. Em várias publicações dela, ela menciona isso. Se o ambiente de trabalho está ruim, você não tem que ficar medindo, você já tem que agir nele. Você já tem que tomar ações para melhorar o ambiente de trabalho, ok? Então, que vai elaborar o programa de gerenciamento de risco tem muita experiência com higiene ocupacional, com ergonomia, tem uma percepção de risco bem aguçada, tem experiência, ele já chega no ambiente de trabalho e muitas das vezes ele já vai conseguir diagnosticar aquilo que é perceptível, se está tendo muito ruído, se está tendo muita vibração, se está tendo muito calor. Então isso daí faz com que você possa fazer ele no qualitativo, mas esse qualitativo ele pressupõe uma mensuração de nível de risco, ok? O Ivomar aqui, ele está comentando aqui, ó, se houver um agravamento da saúde do trabalhador, o profissional que elaborou o GRO pode arcar com as responsabilidades. Ivomar, a NR7, inclusive, a gente está aqui falando da NR1, mas na revisão da NR7, você pode observar que exige uma participação maior do médico do trabalho, principalmente na questão de acompanhar os dados de higiene ocupacional. Então, assim, e realmente eu espero mesmo que profissionais do nosso segmento, né, da nossa categoria, sejam de fato responsabilizados pelas atitudes deles, porque é muito PPRA, PGR, digamos assim, de brincadeira, né? E o Ivomar, toda vez que ele participa, ele sempre traz comentários, conclusões aí, pareceres aí, excelente, igual o que ele acabou de afirmar aí, ó. Se houver um agravamento da saúde do trabalhador, o profissional que elaborou o GRO pode arcar com as responsabilidades. Então, para isso, você tem que elaborar muito bem o seu programa de gerenciamento de risco, fazer um plano de ação coerente com aquilo que vai melhorar o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. Ana Nilva está agradecendo aí, só que, para finalizar, quando eu falo
que o programa de gerenciamento de risco ele pode ser feito apenas de modo qualitativo, não é para entrar na indústria do faz de conta, é para você já começar a agir. Porque o que aconteceu com o PPRA? A ideia do PPRA é fantástica, só que ela foi desvirtuada nos últimos 20 anos aí. Ou seja, o pessoal ficava só medindo. E a medição por si só, ela não traz e nunca vai trazer nenhum desempenho no PPRA, assim como a medição por si só, ela nunca vai trazer nenhum desempenho no programa de gerenciamento de risco. A medição, ela pode ser um sinalizador, como se fosse um farol da onde que você vai se guiar. Porém, nem sempre é necessário fazer uma medição. E quando eu falo isso, o pessoal fica meio assustado, meio espantado. Já fui até muito criticado por empresas que vendem equipamentos de medição. Gente, a medição, se você pegar a norma regulamentadora a norma de higiene ocupacional NHO 9 e NHO 10, está escrito lá, isso não é o Thiago Francisco que está falando, está escrito lá, você só vai fazer uma medição se você tiver dúvida. Se você tiver certeza que tem um risco, você não precisa fazer uma medição. Se você tem certeza de que não tem um risco, você também não precisa fazer uma medição. Então você só vai fazer uma medição na dúvida. E a estrutura do programa de gerenciamento de riscos, ela possibilita sim você fazer um programa de gerenciamento de risco, começar ele, fazer uma gestão sem medição. Agora, cada caso é um caso. Eu só estou respondendo a pergunta da Ana, que a pergunta é possível fazer um programa de gerenciamento de risco sem medições? Sim. Ele é eficaz? Vai depender do conhecimento técnico do profissional de saúde e segurança do trabalho ou da equipe profissional, que muitas das vezes o PGR ele vai ser elaborado por uma equipe multidisciplinar, ok? Então vai depender da competência técnica desses profissionais, ok? Chegou várias perguntas aqui, vamos ver aqui. Gostaríamos nós, higiênicos ocupacionais, que fosse todos no quantitativo. Olha, Ana, eu venho de uma... Respeito a sua opinião, tá? Não acredito que ela esteja errada, mas eu venho de uma linha de raciocínio que se o ambiente de trabalho ele não está legal, eu tenho certeza que lá o ruído está insuportável, o calor está insuportável, eu não dependo de uma medição para me começar a tomar ações. Agora, uma medição, ela vai te possibilitar avaliar o desempenho, se foi eficaz ou se foi eficiente. Então, uma medição, ela sinaliza nisso para você ver o quanto que você avançou, ok? O PA Consultoria, ainda bem que vocês realizavam medições. Aqui em Belém que ninguém mede nada, como fica? Gente, cada caso é um caso. Se você tem certeza que tem o risco, tudo bem. Se você tem certeza que não tem o risco, tudo bem também. Não precisa de medição. Agora, se você está na dúvida, aí complica. Aí complica porque quando eu falo se você está na dúvida, aí a gente vai entrar na estatística. Por quê? Se você está na dúvida se ultrapassou o nível de ação ou não, aí você tem um parâmetro lá para determinar o que é um nível de ação, um critério estatístico que eu não vou entrar aqui agora porque não dá tempo e é um pouco complicado. De repente, pela sua variabilidade dos dados, você tem que reduzir o nível de ação. Existem casos em que o nível de ação ele não vai ser só metade do limite de tolerância, ele pode reduzir por causa da variabilidade dos dados. Uma situação pior, se você está na dúvida se ultrapassou ou não o limite de tolerância, nesse caso, você precisa obrigatoriamente fazer a medição. Thiago, quantas medições? Tantas quantas forem necessárias para você conseguir concluir, emitir o seu parecer técnico, ok? Ana Nilva, estamos tentando aqui na região com os SESMITs, tem essa consciência. Ivomar, foi perfeita a sua colocação, o responsável técnico deve assumir as consequências. E eu espero muito que assuma as consequências, porque
O trabalho de elaboração de um programa de gerenciamento de risco é um trabalho muito sério, envolve muito conhecimento, envolve um conhecimento específico. Tem uma participação aqui da PA Consultoria, às vezes o pessoal clica sem querer, mas vamos aqui visualizar e vamos aceitar aqui, participar PA Consultoria aí. Nós ainda temos alguns minutos aqui no nosso Café com Higiene Ocupacional. E hoje está com bastante perguntas aí. O pessoal tem participado bastante. Estamos aguardando aqui enquanto o PA Consultoria aceita o convite, ou talvez pode ter clicado sem querer também, isso acontece, né? O Tarcísio SST, ele está fazendo uma pergunta aqui. Que métricas utilizar? Devemos medir o desempenho do PGR ou do plano de ação? Vamos lá. Quando a gente fala em desempenho, pressupõe indicadores. Que indicadores são esses? Deixa eu só mandar o convite aqui para o PA Consultoria. E aí depois a gente volta na pergunta do... Mandando aqui. Aí depois a gente volta na pergunta do Tarcísio, que é uma excelente pergunta que nós vamos falar aqui agora. Só aguardando a participação da PA Consultoria aqui. Mas, enfim, enquanto isso, vamos falando lá, né? Quando a gente fala em indicadores, vamos lá, voltando na pergunta, devemos medir o desempenho do PGR ou do plano de ação? Quando a gente fala em desempenho, pressupõe indicadores. Esses indicadores, eles podem ser proativos ou reativos, conforme eu já falei no início dessa live. E o plano de ação, quando executado, é que vai possibilitar você avaliar o desempenho. Então, quando fala em métricas, vamos lá, você pode falar, por exemplo, o número de acidentes ocorridos no último ano, o número de usuários de proteção auditiva, o número de usuários de proteção respiratória. Então, isso daí tudo são indicadores para você trabalhar no desempenho. O plano de ação como se diz, eu diria que é um motor que vai impulsionar o desempenho aí na área de saúde e segurança do trabalho do seu programa de gerenciamento de riscos, ok? A Ana Nilva está falando aí que está muito bom esse café de hoje, né? PA Consultoria está falando aí que não está aparecendo o convite. Eu mandei aqui, está aguardando. Talvez seja um problema de conexão, né? Tiago Barbosa, vamos lá, temos mais 5 minutos do nosso café com higiene ocupacional. Ele está fazendo uma afirmação aqui, ó. Estou realizando as medições ambientais da minha empresa hoje para a elaboração do LTCAT. Acredito que essas medições podem ajudar muito na elaboração de planos de ação. Sim, a medição ela pode ajudar no plano de ação. Vai depender do resultado dessas medições aí. Você tem 3 critérios, né? O que está abaixo do nível de ação, que não necessariamente quer dizer que não tem ações, tem situações que mesmo abaixo do nível de ação você tenha que tomar ações. Acima do nível de ação, abaixo do limite de exposição ocupacional, ou seja, o limite de tolerância, também você tem ações, e acima do limite de tolerância você tem ações. A questão o grande X da questão que você tem que perguntar eu preciso fazer as medições? Se você está na dúvida, faz a medição. Quantas medições que você vai fazer? Tantas quanto forem necessárias para que você possa emitir o seu julgamento profissional adequado. Okay? Muito obrigado aí, Tiago Barbosa. Eu brinco que os Tiagos vão dominar o mundo. Todo café com higiene ocupacional tem 3, 4 Tiago. Aqui hoje nós temos 3 aqui, né? Mais uma pergunta aqui da Ana. Tiago, com a expertise de reconhecimento de risco, na caracterização já identificamos que não existe o risco de poeira, por exemplo. Podemos não declarar no programa? Pergunto para todos os riscos. Vamos lá.
Essas perguntas aí, algumas vírgulas aí, altera toda a resposta, né? Ó, Thiago, com a expertise de reconhecimento de riscos, na caracterização já identificamos que não existe o risco de poeira, por exemplo. Podemos não declarar no programa? Pergunta para todos os riscos. Olha, o programa de gerenciamento de risco, ele é composto de 9 etapas de acordo com o modelo que eu desenvolvi. 3 etapas estão no meio, que é o inventário de risco, a matriz de risco e o plano de ação. Ana, quando você chegar no inventário de risco, você tem que colocar todos os riscos presentes no ambiente de trabalho, todos os riscos presentes nas atividades. Quando eu falo todos, é realmente todos. Quando você estiver na etapa de inventário de risco, você não tem que estar preocupado com a mensuração de risco, ok? Então, quando eu falo todo, é todo. Eu vou dar 2 exemplos aqui que dá para você entender a intensidade do que eu estou falando. Imagina uma mineração que tenha um escritório bem distante da mina, bem distante da britagem. Essa mineração lá, nesse quilômetros do processo industrial, por exemplo, tem um ar. Aí eu vou colocar o ruído do ar-condicionado na sala, no meu PGR? Vai. Do vento e tal. No momento de inventário, você não está preocupado em mensurar esse risco. Por isso, até que eu usei esse exemplo exagerado de ruído do ar-condicionado e a poeira que pode se deslocar por 7 quilômetros. Vai colocar sim. Aí, depois do inventário de risco, vem a outra etapa, que é a etapa da mensuração desse risco, que consiste em uma matriz de risco, pode ser uma ferramenta para você mensurar os riscos. Na matriz de risco é que você vai determinar se aquele risco ele é significativo ou não, se aquele risco ele é insignificante ou se ele é um risco que pode ser grave para os trabalhadores. Então, principalmente se tratando de mineração, no caso a poeira, né, que é um material particulado, sólido, suspenso no ar, produzido por ruptura mecânica, que é muito comum em minerações, eu diria assim, você identifica no seu inventário, mas você não vai dar uma prioridade dependendo dos valores das medições ou então do seu julgamento profissional.